E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Vini. E galera, dessa vez eu vim aqui mais uma vez para dar a minha opinião sobre algum anime. Igual eu fiz com o anime de Dororo, e se você não assistiu eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. E o anime que eu resolvi trazer dessa vez foi Anohana. Esse anime, pra quem não sabe, é um anime de 2011 e ele é uma obra original da A1 Pictures, que é o mesmo estúdio de Kaguya-sama e Sword Art Online, por exemplo. E esse anime está disponível na Netflix pra quem quiser dar uma olhada. Esse anime conta a história de 6 crianças que eram muito amigas e sempre se encontravam numa cabana abandonada no alto de uma montanha. Um dia, o Jintan, que era o líder dessas crianças, é questionado pela Anaru, uma outra criança do grupo, se ele gostava da Mema. Jintan grita com a Mema e sai correndo, e a Mema vai atrás dele. E nisso, a Mema acaba sofrendo um acidente e morre. A partir daí, as crianças se separam para sempre. Jintan se torna depressivo e passa a viver isolado, e a única com quem ele ainda tem algum contato é a própria Anaru. Um dia, então, o espírito da Mema aparece para Jintan. No começo ele acha que é um delírio, mas logo percebe que é na verdade o espírito da Mema. Ela pede a Jintan para realizar o seu último desejo, mas ela não se lembra qual é esse último desejo, mas diz que para realizá-lo, o Jintan precisa novamente reunir os seus amigos. Então cabe a Jintan reunir seus amigos novamente e realizar o último desejo de Mema. Bom, seguindo agora para minha opinião, eu achei que o anime de Anohana é um anime bastante denso e com bastante drama ali condensado dentro daquele anime. A história em si não tem nada demais, mas ela foca bastante na ideia de que os personagens são o centro da história. E o anime foca bastante na parte emocional desses personagens. O anime de Anohana possui 2 alívios cômicos que eu consegui notar assim bem fácil. Um deles é a própria Mema e o outro é o Popo, que são personagens que são bem mais bem-humorados do que os outros. E isso, na minha opinião, conseguiu balancear bastante o anime, apesar do anime ter bem mais drama do que comédia. Anohana tem ali 6 personagens principais, sendo eles a Mema, o Jintan, a Anaru, o Yukiatsu, a Tsuruko e o Popo. Fora alguns personagens secundários que aparecem no decorrer do anime, tipo o pai do Jintan, as amigas da Anaru e até a mãe e o irmão da Mema, que aparecem regularmente no anime. E eu acho que a parte mais interessante desses 6 personagens são as personalidades que eles têm. Então, o Jintan age de forma diferente quando ele está com a Anaru de quando ele está com o Popo ou com o Yukiatsu, por exemplo. Isso é uma coisa bem interessante que passa a ideia de amizade entre os personagens mesmo. Não é como se eles fossem todos iguais. Inclusive, isso serve de base para uma parte da história que eu vou comentar mais à frente. Mas a coisa mais interessante de Anohana pra mim é que cada personagem carrega sua própria culpa sobre a morte da Mema. O Jintan é o primeiro personagem que a gente conhece e a gente vê de forma clara como isso afetou a vida dele, não só tornando ele mais introvertido, como também afastando ele dos outros amigos. Mas não só o Jintan carrega essa culpa. No decorrer do anime, a gente vê que os outros personagens também se culpam pela morte da Mema. A Anaru, por exemplo, carrega a culpa por ter sentido ciúme da Mema e por ter feito a pergunta. O Yukiatsu carrega a culpa por ter se declarado para a Mema pouco tempo antes dela morrer. E na cabeça dele, se ele não tivesse feito isso, a Mema teria alcançado o Jintan. A Tsuruko, por sua vez, carrega a culpa por saber que a Anaru iria fazer a pergunta e não ter feito nada. E para mim, o mais pesado de todo é o Popo, mesmo ele sendo um alívio cômico. O Popo correu atrás de Anaru para tentar ajudá-la, porém ele viu ela caindo do penhasco e não fez nada. Cada um dos personagens carrega sua própria culpa e cada um deles lida de forma diferente com isso. A Anaru, por exemplo, quer fazer as coisas que as suas amigas populares fazem, mesmo sabendo que isso não tem nada a ver com a sua real personalidade. E somando esses elementos a diversas outras coisas que acontecem do meio pro final do anime, você consegue até mesmo ver traços de humanidade nesses personagens, por mais que eles sejam personagens de animes. E eu achei sinceramente que a personalidade e as questões de amizade entre os personagens dá toda uma humanização ao anime. Falando um pouco da animação de Anohana agora, eu achei ela bem ok. Nada tão bem feito como um Sword Art Online, por exemplo, mas também nada que decepcione. Afinal é um anime de drama, então não precisa de uma animação mega fluida para poder contar essa história. Mas também não posso afirmar que a animação é boa, já que tem alguns momentos que a animação distorce muito. Inclusive os rostos dos personagens, em alguns momentos algumas coisas ficam sem textura ou alguma coisa do tipo. E isso acontece de forma recorrente no anime. O design dos personagens é bastante ok,
com exceção da Mema, que ela destoa completamente dos outros personagens, então ela parece um personagem de um anime diferente. Parece que pegaram um personagem de outro anime e colocaram dentro desse anime. Eu sinceramente acho que fizeram isso para passar um ar de pureza na Mema. Porém, isso fez com que ela se destoasse muito dos outros personagens. Você olha, por exemplo, a Naru e a Tsuruko e olha pra Mema, parece que ela é de outro anime. Mas sendo bem sincero, eu achei a animação ok. Agora, um ponto que realmente me incomodou é que eu achei que o anime é bem incompleto. O anime tem ali os seus 11 episódios, mas me deu a sensação de que estava faltando alguma coisa. Ele encerra o arco da Mema, porém não dá pra saber o que acontece depois do arco da Mema. Como ficaram os personagens, o romance que estava começando a se desenrolar no anime, toda a parte da história que estava acontecendo em paralelo à história da Mema, o que aconteceu com essa parte da história? O anime simplesmente não conta, e me deu a impressão daquele anime que termina meio aberto, meio fechado. E com essa pulga atrás da orelha, eu fui pesquisar na internet e descobri que tem um filme de Anohana que saiu em 2013. Porém, assistindo o filme, eu vi que ele não acrescenta muita coisa ao final do anime. Esse filme é basicamente um recap contando a história do anime com algumas cenas extras, inclusive para mostrar que os personagens continuam amigos mesmo depois do final do anime. E esse filme, infelizmente, não está disponível na Netflix, então você vai ter que procurar outros meios para assistir ele. Mas se você não quiser assistir ele, você não precisa, já que ele não acrescenta tanta coisa assim à história do anime. Então, concluindo a minha opinião sobre esse anime, eu achei um anime bastante interessante, porém muito dramático e com momentos ali que eles vão forçar você a se emocionar com a história. Mais ou menos como Violet Evergarden fez, com uma trilha sonora muito forte que acompanha todo o anime. E em algum momento o anime vai te emocionar de alguma forma, seja com a questão da amizade entre os personagens ou até mesmo com o drama que a família da Mema vive. Por outro lado, alguns momentos eu achei bastante forçados e que o anime meio que tenta forçar você a se emocionar. Mas também, o anime também apresenta vários momentos bem divertidos e que conseguem fazer você imergir dentro do anime. Infelizmente, eu achei que o anime termina de forma insatisfatória e me deu a impressão de que falta alguma coisa para finalizar a história de fato. Uma das coisas que eu queria muito saber é como ficou a vida dos personagens, como ficou a vida do Jintan depois da partida da Mema e como ficou os elementos de romance que foram apontados no anime, só que não evoluíram nada ao final do anime. Isso sinceramente me deu a impressão de que faltava alguma coisa à história. O anime finaliza mostrando a amizade entre os personagens, porém não mostra o que aconteceu com eles depois. A animação até que entrega um bom resultado, mas não é nada que vai te atrair especificamente pro anime. Não é como em Demon Slayer, por exemplo, que a animação chamou tanta atenção que começou a atrair público para ver o anime. Mas enfim, Anohana é um bom anime de drama, com alguns momentos de exagero, eu confesso, mas ainda assim é um bom anime de drama. Os personagens carregam praticamente a história nas costas e você começa a simpatizar com eles. Então, se você gosta de anime de drama, eu acho que você vai gostar de Anohana. Apesar de ser um anime que tem alguns problemas bem claros, Anohana pode ser uma boa opção de anime para você que está procurando aí um bom anime de drama com elementos de fantasia e sobrenatural. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aí embaixo o que você achou sobre Anohana. Você assistiu Anohana? Deixa aí embaixo a sua opinião e se você concorda ou discorda de mim, coloca aí pra gente trocar uma ideia. E também comente aí qual é o próximo anime, série ou desenho animado que você quer que eu dê a minha opinião. Coloca aí embaixo nos comentários que eu tô sempre anotando. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos de opinião como esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.